matado. Jesus pagou um alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Que confiar em ti, há alegria em nossas vidas, há calor no coração. Aleluia, Deus visita, e Deus visita cada irmão. Dos nossos olhos descem lágrimas, porque sentimos pela fé. O nosso Deus está aqui, Ele é Jesus de Nazaré. Então, igreja, Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo, ó Deus vivo, aleluia. Quem é salvo sente seu amor, pois estás aqui, aleluia. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa. Que confiar em as mãos, lá em cima, quero cantar milhões e milhões de vezes, como os teus amigos e irmãos, assim como os anjos cantam, assim como os anjos cantam lá na glória. Eu dou louvor a Deus aqui na... Eu ouvi vocês de todo o meu, vocês vai de coração, aqui a gente da coração, aleluia, porque o Senhor mudou a minha vida. De coração levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vai me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vai me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar.
Tua palavra diz que vai me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Obrigado, Senhor. Receba a resposta de Deus na sua vida em nome de Jesus. Levanta as suas mãos e receba o socorro de Deus. A mão do Senhor se estende sobre você agora. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir o nosso Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Mais forte, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os amigos de casa que vão receber esse culto, estejam conosco aqui como nossa família. Para nós é sempre um prazer, uma alegria recebê-los. E Deus vai abençoar você em nome de Jesus, amém? O pessoal que está aqui na igreja já está na fé, porque eles já sabem que o socorro vem do Senhor. O Salmo 121, irmão, esses dias eu estou muito nele. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes. Os montes representam, irmãos, os grandes desse mundo. Você talvez ainda está olhando para o seu pai. Se a coisa ficar feia, eu corro para o meu pai. Você pensa naquele seu amigo. Não, se a coisa ficar feia, eu vou atrás do meu amigo. O salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me veio o socorro? Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor, o Deus que fez os céus. Aí a Bíblia diz que ele não vai deixar o seu pé vacilar. Olha que bonito. O versículo de número 3 diz: não deixará vacilar o teu pé. Você nunca vai pisar no lugar errado. Por quê? Diz assim: aquele que te guarda não tosquenejará. Sabe o que é tosquenejar? É quando você está pescando. Você já pescou? Quem já pescou? Mas não é pescar peixe, não. É quando você senta e você começa. Você já viu alguém assim, irmão? Nós estamos falando aqui da caminhada de Abraão, da trajetória de Abraão. Já temos algumas semanas que nós estamos aqui. Na verdade, hoje é a terceira semana. A Bíblia fala lá em Gálatas, capítulo 3, no verso 13, que o Senhor Jesus, ele levou no corpo dele as nossas maldições. A Bíblia diz que ele se fez maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E quando ele fez isso, ele nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3,13 diz isso: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O primeiro propósito do sacrifício de Jesus foi resgatar você de toda maldição. A miséria é uma maldição, irmão. A doença é uma maldição. Amém? A morte espiritual, ela é uma maldição, mas Cristo nos resgatou. Diga amém. Aí o versículo 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, por Cristo Jesus. E para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Daqui a algumas semanas eu devo falar sobre essa promessa do Espírito Santo. Mas eu tenho falado sobre a bênção de Abraão, irmão. O versículo 14 começa dizendo: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Nós talvez sejamos gentios. O gentio é todo aquele que não é judeu de nascimento. Mas hoje, irmão, para nós isso não importa mais. Porque sendo judeus ou não, a bênção de Abraão é nossa. Jesus conquistou ela para nós quando ele morreu na cruz. Diga glória a Deus. Que bênção, irmão. E como é que Abraão foi abençoado? Vamos aprender um pouquinho mais com Abraão. O capítulo 13... o versículo 1 diz assim, ó: subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. Aí a Bíblia diz assim, versículo de número 2: e ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Se você esteve aqui semana passada, você vai lembrar que nós vimos que Abraão, ele passou por um momento de tentação e ele desceu ao Egito. A Bíblia fala no capítulo 12 que houve uma fome na terra
E que Abraão foi então peregrinar no Egito. Eu estava falando que tem muitos crentes que quando eles estão passando por uma fome, o que é fome? É necessidade. Passando por uma luta. Eles são tentados a descer ao Egito. O Egito na Bíblia representa o mundo, representa o pecado. Você tem que tomar cuidado, irmão. Às vezes você está passando uma luta no teu casamento e o diabo começa a querer levar você para o Egito. Olha, sua mulher não te dá atenção, mas olha lá fulana não tira o olho de você. Vocês estão me entendendo? Quem está entendendo, diga amém. E sem você perceber, irmão, daqui a pouco você está longe de Deus, fazendo coisa feia. A Bíblia diz que quando Abraão ele chegou no Egito, ele começou a ficar com medo dos egípcios. Interessante que quando ele chegou em Canaã, Canaã não era um deserto, Canaã também tinha homens. Os cananeus estavam lá na terra. A Sarai, a esposa de Abraão, era bonita antes como foi depois. Mas o Abraão não teve medo dos cananeus. Mas quando ele chegou no Egito, ele ficou com medo dos egípcios. Quando você sai da presença de Deus, você começa a ficar com medo do inimigo. O que antes não assustava você, agora começa a te assustar. Você nunca ficou preocupado com o dinheiro. Você sempre soube, o Senhor é o meu pastor e nada. Mas agora que você está esfriando na fé, você começa com aquele pensamento. Mas e se vier a crise? E se faltar dinheiro? Você nunca teve medo da doença. Pelas feridas de Jesus você foi curado, diga bem. Mas agora você começou a ficar com medo de doença. Agora você começa a ficar preocupado. Mas e agora a idade está chegando? E se agora eu ficar diabético? E se agora a pressão ficar alta? E se agora eu começar a perder a vista, perder a audição? Eu já vi muita gente que fala assim, pastor, eu morro de medo de ficar velho e ficar na cama e os outros terem que cuidar de mim. Para de ficar pensando besteira, irmão. Você não está no Egito para ter medo dos egípcios. Amém? O Senhor vai cuidar de você. O que a gente viu agora há pouco? Aquele que guarda você não dorme. Ele não tosqueneja. Ele não está pescando. Ele está com os olhos em você, cuidando de você o tempo todo. Diga aleluia. Aquele que guarda você, aquele que cuida de você, não dorme, irmão. Mas Abraão ficou com medo. Aí ele falou para Sarai, vamos mentir. Não fala que você é minha mulher, não. Fala que você é minha irmã. E ela era meia irmã de Abraão. Mas, irmão, quando o homem se casa com uma mulher, não importa o que ela foi antes. Ele vai apresentá-la como sua esposa. Mas ele chega no Egito, quem que é essa mulher bonita aí, rapaz? Essa aqui é minha irmã. E o que acontece? Tomam a Sara e levam ela até o faraó. O Abraão ganha alguns presentes. Mas ele começa, irmão, a passar por essa luta. Imagina, a minha mulher, a minha esposa, a minha querida, está lá na casa de outro homem. O faraó não tocou em Sarai. Não, pastor, não. A Bíblia diz que o Senhor Deus feriu a Faraó. O faraó ficou doente. Não só ele, como também os homens que estavam perto dele ficaram enfermos. Eu falei semana passada. Muita coisa lá no céu Deus vai mostrar que não aconteceu com você porque Deus estava cuidando. Porque Deus estava livrando. Deus tem dado livramentos a você que você não imagina. Irmão, o faraó entende, alguma coisa está acontecendo. Então ele manda chamar Abraão e diz, olha, por que você não me disse que essa mulher ela era tua esposa? De modo que eu a houvera tomado como minha mulher. Pega ela e vai embora. E expulsou Abraão do Egito. E Abraão foi embora do Egito. Aí a gente chega nessa passagem aqui que a gente acabou de ler. O capítulo 13, versículo 1, a Bíblia fala que Abraão ele sai do Egito. Ele já estava abençoado, já estava muito rico, o versículo 2 fala isso, em ouro e prata. Deus já estava dando muita coisa para ele. Só que daí lá no versículo 3, a Bíblia diz que ele vai caminhando até chegar ao lugar onde ele esteve no princípio, entre Betel e Ai. A palavra Betel significa casa de Deus. Irmão, tem muita gente precisando voltar para Betel. Precisando voltar para a casa de Deus. Irmão, e toda pessoa, pessoal, toda pessoa que precisa voltar para a casa de Deus, lá dentro dela, ela sabe. Eu vou até contar uma coisa para vocês, não ia contar não, mas eu senti de contar. A gente estava numa festa de aniversário e o crente, ele sempre dá para Jesus a glória, amém? A irmãzinha falou assim, pastor, eu quero que o senhor dê uma palavra, faça uma oração. Eu dei uma palavra simples até, mas eu falei, você tem que dar a vida para Jesus, tem que voltar para Jesus, orei.
E aí ela pediu a oportunidade para cantar o louvor, ela cantou. Uma moça que estava trabalhando na festa, trabalhando. Até vou falar, estava fotografando a festa. Irmão, a menina desabou a chorar. Mas ela começou a chorar tanto que ela até saiu assim de perto da gente. Quando acabou, eu fui conversar com ela. Eu fui falar, minha filha, você já é conhecedora da palavra. Ela sou. De qual igreja? Ela falou de qual igreja. Eu falei assim, volta. Você está afastada? Estou afastada. Volta porque lá é teu lugar. Quem está longe da presença de Deus sabe, irmão. Na hora que a pessoa ouve um louvor, na hora que a pessoa ouve uma pregação, o Espírito Santo toca nela. Irmão, você tem que voltar. E voltar ao princípio, talvez não significa que você tenha que sair do lugar que você está, mas você tem que voltar às atitudes que um dia você teve. A Bíblia fala no versículo 3 que quando Abraão chegou nesse lugar, ele levantou um altar ao Senhor. Irmão, no Egito não tinha altar para Deus. No Egito, Abraão não levantou um altar para Deus. Uma das maiores provas de que talvez você não está na presença de Deus é que faz tempo que você não levanta um altar. Faz tempo que você não faz nada para a glória e não consegue, irmão. Quando você está longe da presença de Deus, você não consegue. Salmo 137, o versículo de número 1 diz assim. Vou ler para vocês aqui. Louvado seja Deus. Versículo 1. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. Os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Agora olha o versículo 4. Mas como entoaremos o cântico do Senhor aonde? Em terra estranha. Quando você está, irmão, em terra estranha, você não consegue louvar a Deus. Você pendura a sua harpa. Tem muito crente que pendurou a harpa dele. Ele já teve, irmão, um ministério. Aliás, ele tem um ministério, porque quando Deus dá um dom, ele não tira. Os dons de Deus são irrevogáveis. Irmão, você tem um chamado de Deus, uma obra na sua vida, mas faz tempo que você parou de louvar, você parou de pregar, você era um evangelista que ia no hospital, orava por pessoas, já teve tanta gente que você orou, a pessoa foi curada, foi abençoada, e hoje você pendurou sua harpa. Por quê? Porque você está em terra estranha. Volta para Betel. O que acontece quando a gente volta, irmão? Porque na Babilônia, Babilônia é igual ao Egito, é terra de pecado. Na Babilônia não tem louvor, não tem adoração. Mas o que acontece quando a gente volta para a presença de Deus? Agora é o Salmo 126, versículo de número 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Irmão, quando você volta para Sião, voltar para Sião é voltar para o Pai, é voltar para Deus, é voltar para a casa de Deus, amém? Quando você volta para Sião, a primeira coisa, você volta a sonhar. Você volta a acreditar no futuro melhor, que Deus é contigo, diga bem. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso, você volta a sorrir, diga aleluia. E a nossa língua de cânticos, você volta a cantar, adorar, louvar a Deus. Na Babilônia a harpa está pendurada. Na Babilônia o inimigo vem e canta uma música para nós. Como que eu vou cantar o hino do Senhor em terra estranha? Salmo 137, 4, que a gente leu agora. Mas quando você está em Sião, quando você está na presença de Deus, a sua boca se enche de riso, a sua língua se enche de cântico, você canta para Deus, aleluia. Olha só o que acontece. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Irmão, até os seus inimigos, até os estrangeiros vão olhar para você e vão falar que você está sendo abençoado. E você vai abrir a boca e vai dizer verdadeiramente, Deus está fazendo grandes coisas por mim. É por isso que eu estou alegre. Aleluia. O versículo 4 ainda diz assim, ó, faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Irmão, você está no cativeiro, fala para Deus, Senhor, me faz voltar. Quero voltar para a tua presença, diga bem. Vamos voltar lá para Gênesis, onde a gente estava. Voltando lá para Abraão, capítulo 13.
O versículo 5 diz assim, ó, o versículo 4 diz: até o lugar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do... É o que eu estou falando. Voltou ao lugar que ele tinha que... Nunca deveria ter saído. Voltou ao primeiro amor. Volta. Versículo 5. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Eu falei semana passada que quando Deus chamou Abraão, a chamada de Abraão não incluía o Ló. Deus disse para ele: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Deus havia dito para Abraão deixar a parentela dele. Irmão, tem coisa que Deus já mandou você deixar. Mas talvez você ainda não teve fé para deixar. O que eu queria falar para você? Vai caminhando, não para. Eu já vi gente, pastor, eu vou sair da igreja. Por quê? Porque eu não consigo largar o cigarro. Porque eu não consigo largar a bebida. Pastor, porque eu ainda tenho coisas que eu faço que eu sei que são erradas. Irmão, não sai da igreja por causa disso. Eu não estou de forma alguma dizendo que Deus concorda com o teu pecado, não. Mas eu sei que no mundo você nunca vai conseguir largar o pecado. No mundo você não consegue. Dentro da igreja, você está no contato com a palavra de Deus, um contato constante. Deus está sempre falando com você. Amém, irmãos? O que vai acontecer? Você vai ouvindo aquela palavra de Deus, você vai recebendo aquela força do Espírito Santo. Você vai se robustecendo, você vai aumentando na fé. Chega um momento, irmão, que você tem fé para tomar a bênção, para tomar posse da bênção por completo. Eu batizei uma senhora, quando eu era pastor em Campos do Jordão. Essa senhora, ela me procurou, irmão, mas ela não sabia se ela sorria ou se ela chorava quando ela veio falar comigo. Ela fazia as duas coisas. E ela disse para mim assim: pastor, eu preciso te contar uma bênção. Eu falei: conta, minha irmãzinha. Ela falou assim: pastor, eu estou na igreja há mais de 20 anos. Ela falando. Eu comecei a congregar na igreja quando a igreja da Graça ficava lá na Praça da Sé, e o pastor, ela falou assim, o pastor era o pastor fulano de tal. Esse pastor que ela falou, para você ter uma ideia, ele batizou o pastor que me batizou. Ele foi pastor do meu pastor. E ela conheceu ele. Ela falou assim: pastor, eu estou todos esses anos na igreja e eu não sou batizada, porque eu nunca consegui largar o cigarro. Eu estou na igreja há anos, nunca consegui parar de fumar. E já pensei em sair muitas vezes, pastor. Mas quando eu vim aqui, Deus começou a usar o senhor para falar comigo, e eu tomei uma decisão. O dia o senhor estava pregando, eu não lembro bem qual foi a palavra que Deus me usou para falar com ela, mas ela disse que Deus me usou para falar tanto com ela, que ela disse: a partir de hoje eu não fumo mais. E ela falou: pastor, no primeiro, no segundo, no terceiro dia foi luta. Vinha uma vontade desesperadora, mas eu estava firme na palavra. Ela falou assim, como é que ela disse para mim? O cigarro que eu fumei o último foi aquele. Porque eu ensinava, como até é bom ensinar para você, porque tem gente que, por exemplo, ela tem um maço de cigarro em casa e ela diz assim: ó, eu vou fumar só mais esse. Se você fizer isso, você não vai conseguir parar. Qual foi o último cigarro que você fumou? Você que está aqui no culto, não fala comigo não. Você e Deus. Pastor, eu fumei um hoje, 5 horas da manhã, quando eu levantei. Fala com Deus: Deus, aquele foi o último. Você não vai fumar mais um para parar. Aquele foi o último. Quem entendeu, diga amém. Qual foi a última vez que você tomou bebida alcoólica? Ah, pastor, foi ontem à noite na minha casa. Pastor, mas eu ainda tenho uma garrafa guardada. Chega em casa e quebra ela. Ah não, pastor, eu vou beber só mais essa daqui. Você não vai conseguir parar. A decisão, quando ela é verdadeira, você não pensa assim: eu vou pecar só mais um pouquinho. Você toma a decisão verdadeira. O último foi aquele, a última foi aquela. Quem está entendendo, diga bem. Quando o homem toma a decisão de parar de se prostituir, ele não fala assim: eu vou lá encontrar a Mariazinha só mais uma vez, depois eu paro. Não. Ele já até liga para Mariazinha: adeus. Por quê? Acabou. Não quero mais saber. Agora é vida nova com Jesus. Aquela irmã tomou a decisão. Ela veio falar para mim: pastor, desde o dia tal eu não fumo mais e não tenho mais vontade. Jesus me libertou. Depois de tantos anos eu vou me batizar nas águas. Por que eu estou contando isso para você, irmão? Se aquela mulher tivesse desistido,
Talvez, eu não sei se ela está viva hoje, ela não era tão velha, ela era uma senhora, mas não era idosa. Mas talvez ela tivesse morrido e tivesse ido para o inferno. Se ela continuou firme com Jesus, eu vou encontrá-la no céu. Mas o diabo, irmão, deve ter feito de tudo para ela parar. Não sai da igreja, não, irmão. Vai ter gente que vai ser usada pelo inimigo, estou falando sério para você, para chegar para você e falar assim, que adianta sair da igreja desse jeito? Pode falar, adianta muito. Porque no mundo eu não vou parar, mas na igreja eu vou conseguir. Não desista, amém? Você caiu, se levante em nome de Jesus. Poderoso é Deus para firmar você. Amém, irmão? O Abraão, quando saiu, levou o Ló. E aqui, ó, o Ló ainda estava com ele. O Ló ainda estava com ele. Vai chegar a hora que o Ló vai sair. A gente vai chegar nessa hora hoje. Mas não desiste, não. Agora, uma coisa que eu queria falar para você. O Ló, ele estava com o Abraão. E a Bíblia diz que o Ló também estava sendo abençoado. A gente leu aqui o versículo 4, ó, o versículo 5, perdão, diz: também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Só de andar com Abraão, ele estava enriquecendo. Irmão, quando você está no lugar certo, quando você está do lado da pessoa certa, você é abençoado. Amém? Palavra de Jesus para você, irmão. Cuidado para você não estar no lugar errado e com a pessoa errada. O rapaz está namorando e Deus já falou para ele que a pessoa que ele está do lado dele não é a pessoa certa. Não é a pessoa com quem ele deve casar, mas ele está insistindo. Não, mas é que eu gosto da Mariazinha. O meu sentimento é muito forte, irmão, irmã. Sentimento é uma coisa muito, muito traiçoeira. O sentimento muda. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quando fala o coração, não é o espírito. O seu espírito, ele não é enganoso, se ele é dirigido pelo Espírito Santo. Quando a Bíblia fala do coração, é o sentimento. O sentimento do homem faz ele ficar apaixonado. Apaixonado não é só por uma pessoa, não é só o Joãozinho apaixonado pela Mariazinha. Às vezes você fica apaixonado por uma ideia. Eu encontrei um irmão, aliás, fui pastor de um irmão de uma outra cidade, não vou contar onde foi. O irmão, ele tinha um trabalho bom, ele estava numa cidade, trabalho bom, ganhando bem, e o mais importante, estava firme com Jesus. Um dia apareceu uma proposta para ele trabalhar num outro lugar para ganhar muito mais. Irmão, mas ele vinha falar comigo com a boca cheia. Pastor, eu vou ganhar tanto e não sei o que. E eu falei, irmão, você vai se afastar de Deus, já estou vendo. Não tem nada a ver, pastor. Acabou que quando ele chegou no lugar, nem o trabalho era do jeito que ele pensava, nem o dinheiro era do jeito que ele pensava, e realmente ele se afastou de Deus. Meu irmão, e depois que você se afasta, às vezes é tanto sofrimento, é tanto prejuízo, que quando você volta depois, às vezes você vai ter que recomeçar tudo de novo. E foi o que aconteceu com ele. Fica no lugar certo. O Ló, só de estar do lado do Abraão, ele estava enriquecendo. Se você casar com a pessoa certa, irmão, você vai ser muito feliz, você que é solteiro. Você vai ser muito abençoado. A Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, porque eles têm melhor paga do seu trabalho. Se alguém enfrentar um, vai ter que resistir a dois. Se um cair, o outro levanta. Se um estiver dormindo sozinho, quem vai aquecê-lo? Mas se dois estiverem deitados numa cama, os dois vão se aquecer. É tão bonito quando você está num momento de luta, mas você tem uma pessoa do teu lado que fala, não, vem cá, eu vou orar com você. Amém, irmão? Agora tem crente que desobedeceu a Deus, casou com alguém que não era da fé, e hoje ele está na luta e está sozinho do mesmo jeito. Porque se ele chegar, tem mulher que se chegar para o marido e falar, me ajuda, ela se vira. Está sozinha, mas porque não obedeceu a Deus. Você que é solteiro, obedeça a Deus. Você vai ter do seu lado alguém, espera mais um pouquinho se precisar. Se você tiver que terminar, pastor, e o outro, Deus vai cuidar dele, irmão. Para a tempestade parar, tiveram que jogar o Jonas para fora do barco, irmão. Mas Deus preparou um peixe. Olha para o irmão e fala, Deus vai preparar uma baleia. Vai preparar o peixe aí para cuidar de quem tiver que ser jogado fora. Eu não estou falando nada com maldade não, irmão. Mas tem uns irmãos que, pastor, realmente apareceu uma... Não, está amarrado. Não é isso que eu estou falando, não. Deus vai preparar um escape, irmão. Deus vai preparar alguém para cuidar, diga bem.
Agora, no seu barco não vai parar a tempestade enquanto o Jonas estiver dentro. O Jonas era um rebelde, era alguém que estava fugindo de Deus. Tem moça que está namorando com alguém que está fugindo de Deus. Foi muito fácil entrar na vida dela. Irmão, Jonas entrou no barco. Você já parou para pensar nisso? Não era nem a nossa mensagem, não tinha nada a ver, mas o Jonas, irmão, ele entrou no barco. O capitão do barco não perguntou para ele quem ele era. O Jonas pagou a passagem, ele entrou. Tem moça que a passagem para entrar na vida dela está muito barata, irmão. O camarada só chegou, mas nem era tudo essas coisas, só chegou. E aí, mina, tá sentindo o que eu tô sentindo? E ela já foi se entregando, irmão. Sabe quando é que a moça vai querer conhecer o rapaz? Sabe quando? Quando o barco já está quase. Da hora que o barco já estava na tempestade, que foram perguntar para o Jonas, quem é você? A moça só vai querer conhecer o rapaz. Mas por que você é tão atribulado? Depois que a vida dela já está um inferno. Fala, Deus. Vamos continuar aqui. Nossa, senão a gente não chegou onde precisa. Versículo 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Eles ficaram tão ricos que o lugar que eles estavam estava pequeno para tudo que eles tinham. Aí o versículo 7 diz assim, ó, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Irmão, quando a situação começou a ficar difícil, começou a ter briga, os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló começaram a contender. A Bíblia fala para nós que os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Você tem que tomar cuidado, irmão. Porque na terra que você está, em primeiro lugar, existem inimigos. Mas também tem gente observando você. Os cananeus e os fariseus, eles não eram conhecedores de Deus. Eles eram idólatras, adoravam outros deuses. Irmão, tem vizinho seu que é da idolatria, da feitiçaria, da prostituição, da droga, e a pessoa está olhando você. Agora eu pergunto para você, o que os seus vizinhos andam vendo em você? O que os seus vizinhos veem na sua casa? Olha o que está escrito ali, ó, versículo 7. Ó, e houve o quê? Contenda. Tem vizinho seu que devia olhar para você e ver Jesus em você, mas está vendo só contenda, só briga na tua casa. Aqui do lado mora uma crente, mas meu Deus do céu, grita o dia inteiro. Tem hora que ela puxa a faca para o marido puxa revólver para ela, diga Deus me livre. Meu Deus do céu, seus vizinhos estão vendo, irmão. Irmão, você não sabe que coisa feia que você está fazendo. Sabe o que é que eu fico triste? Triste assim pode dizer. A Bíblia diz, ó, houve contenda entre os pastores. Irmão, você já viu pastor brigando? Eu já vi. Pastor de uma igreja que fala mal do pastor da outra. Que coisa feia, irmão. A Bíblia diz que um tem fé, Romanos 14 fala que um tem fé para comer carne e outro tem fé para comer legumes. Paulo, ele se posiciona, ele fala que quem come legumes é fraco, porque não há pecado em comer carne. Mas ao mesmo tempo ele diz, quem come não julgue quem não come. Se o irmão lá da outra igreja, a fé dele para algumas coisas é diferente da minha, eu vou respeitá-lo. Agora eu começo a criticar, irmão. Eu subo aqui no altar, ao invés de pregar a palavra, eu uso o púlpito para ficar falando mal da igreja e tal. Não, porque lá é fraco. Não, o púlpito não é para isso. E sabe qual que é o pior? É que aquela pessoa, ela não vai ser atingida pela minha palavra. Porque ele é igual torcedor de time de futebol. Você pode falar o que for, que ele não muda do time dele. Sabe quem é que é afetado pela minha palavra? É o ímpio, que não tem nada a ver. É o cananeu e o fariseu. Um pastor fica falando mal do outro, e o outro não vai mudar de opinião. Mas as pessoas do mundo que vêm ficam lá os crentes só ficam brigando. Olha lá, eles nem eles se entendem entre eles. Irmão, nós temos uma obrigação de dar bom testemunho. Não sei se você já leu 1 Coríntios capítulo 6. Vou ler rapidinho aqui para você. 1 Coríntios capítulo 6. O versículo 1 diz assim, ó. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro,
ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Olha para o pastor. Tinha irmão da igreja que estava brigado com o irmão. E quando o irmão está brigado com o irmão, como é que se resolve? Eles procuram os santos, procuram a igreja, procuram o pastor. O pastor orienta, os dois se perdoam e acabou o problema. Amém? Só que sabe como é que os crentes lá de Corinto estavam resolvendo os problemas deles? Versículo de número 2. Não sabeis, vós, que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? 4. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a essa vida, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Irmão estava processando irmão. Agora imagina, ó, eu sou crente. Estou eu aqui e o meu amigo pastor Ailton. Eu estou brigando com ele. Eu olho para ele e falo, você é crente sem vergonha. Ele olha e fala, você é crente safado. Que coisa feia, né, irmão? Eu vou te processar, eu que vou te processar. Aí vão dois para o processo, para a briga judicial. E o juiz que vai julgar a gente não é nem crente. O juiz, sei lá, irmão, às vezes é da feitiçaria, da bruxaria. Aí ele está lá olhando os dois crentes brigando. E olhando e falando, que coisa feia, por isso que eu não sou crente. Estava acontecendo isso, irmão. Mas pastor, como é que eu fico? Versículo de número 7. Na verdade, é já uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Sabe o que Paulo está dizendo? Suporta a injustiça. Suporta o dano. O que, pastor? Eu suportar? O cidadão me roubou e eu vou deixar quieto? Não é deixar quieto, irmão. É confiar na justiça de Deus. Aparentemente, parece que você está perdendo. Mas Deus vai entrar na briga, irmão, porque Ele é o juiz de toda a terra. Eu vou falar para você, irmão, um testemunho meu. Quantas vezes eu não fui preterido, prejudicado, e eu podia ter entrado na briga, eu falei, não vou entrar, vou confiar em Deus. Irmão, o que a pessoa não me pagou, Deus me pagou 10 vezes mais. Poderoso é Deus para te dar muito mais, irmão. Agora você fica fazendo papelão, escândalo, barraco, para com isso, irmão. Vai pro irmão e fala, que coisa feia. Vocês nem falaram, né, irmão? Meu Deus do céu, faz isso não, irmão. Imagina os cananeus olhando lá os pastores do gado de Abraão, brigando, aquela coisa feia. Só que Abraão era um homem de Deus. O homem de Deus, ele sempre vai resolver a briga. Quando marido e mulher brigam, quem é o primeiro que vai resolver a briga? Aquele que for mais espiritual. Aquele que for mais de Deus vai ser o primeiro a pedir perdão. Não tem nada a ver com ter razão. Tem a ver com querer ser feliz, com querer dar certo. Amém? Abraão era o mais velho. Ele era o líder, ele era o chefe. Ele poderia ter chamado Ló e poderia ter falado, ó, Ló, resolve essa bagunça aí, manda os seus pastores embora, demite. Sabe o que Abraão fez? Versículo 8 diz assim, ó, e disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Versículo de número 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Versículo de número 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. É aqui, irmão, que eu queria muito chegar para falar com vocês. Isso aqui é muito sério. Abraão chama Ló e diz, não vamos brigar. Já falei, a pessoa mais espiritual sempre vai ser a primeira a resolver. É a primeira a pedir perdão. Ela é a primeira a ceder. Abraão não teria que ceder a nada, mas ele era homem de Deus, então ele disse, olha, você pode escolher, Ló, para onde você quer ir. A terra é grande.
Se você quiser ir para a direita, vai para a direita. Se você quiser ir para a esquerda, vai para a esquerda. E aí nós aprendemos algo muito sério com Ló. Infelizmente, com o erro dele. A Bíblia diz que Ló levantou os seus olhos e ele olhou a campina do Jordão, que era toda bem regada. Aí a Bíblia diz que ela era como o jardim do Senhor. Irmão, vou aproveitar essa deixa que a Bíblia dá, de dizer que a campina do Jordão parecia o jardim do Senhor, para falar uma coisa para você. Lá no jardim do Senhor, lá no jardim do Senhor, lá no Éden, a Bíblia diz que tinha duas árvores diferentes lá. Fala, teu irmão, no jardim do Éden estava a árvore da vida. E tinha outra árvore. Qual era a outra árvore? A árvore do conhecimento, do bem e do mal. Olha que coisa. Deus falou para Adão e para Eva: essa árvore aqui, no dia que vocês comerem dela, vocês vão o quê? Vocês vão o quê? Morrer. Então no Éden havia uma árvore que, se eles comessem, daria a eles o quê? A vida. E a outra que, se eles comessem, daria a eles o quê? A morte. Olha que interessante. Eva não foi tentada a comer da árvore da vida. Tinha uma árvore no jardim que, se ela comesse, ela teria vida. Adão teria vida. Eles não se importaram, não quiseram ir até a árvore da vida. Mas eles foram até a árvore que Deus disse: se vocês comerem, vocês vão o quê? Morrer. Eu fico pensando nisso, irmão. Nós temos a árvore da vida, que é Jesus. E você pode ir até Ele para ter vida eterna. Mas você nunca tem vontade de comer da árvore da vida. Você sempre tem vontade de comer daquilo que Deus está falando. Isso aqui vai matar você. É pecado. Mas por alguma razão, é lá que você quer ir, irmão. E isso está destruindo você. Nós deveríamos ter sede de Deus, irmão, de buscar Deus. Ló levanta os olhos, ele olha, ele vê a campina do Jordão, que era bonita. Parecia o jardim do Senhor. Diga comigo, parecia. Só que a Bíblia fala no versículo de número, continuando aqui, versículo 12, habitou Abrão. Eu vou ler antes o versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu Ló para o oriente, apartaram-se do outro. 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Eu queria que você entendesse uma coisa. A Bíblia vai mostrar para nós que essa ida de Ló ela é uma ida progressiva. A Bíblia diz: ele armou as suas tendas até Sodoma, ou seja, ele foi cada vez se aproximando mais de Sodoma. O versículo de número 13 diz: ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Quando você se afasta da vontade de Deus, vai ser uma coisa que vai acontecer com você naturalmente. Está amarrado, mas infelizmente eu preciso ensinar. Você vai cada vez se aproximar mais de Sodoma. Quando você está na presença de Deus, você fica cada vez mais perto de Deus. Você quer cada vez mais de Deus. Você quer aprender mais. Você quer orar mais. Você quer conhecer mais de Jesus. Agora, quando você se afasta da direção de Deus, você sai do lugar que Deus colocou você, você sai de perto da bênção, você vai se aproximar cada vez mais de Sodoma. Hoje, você está na sua casa e você até tem um temorzinho ainda. Você ainda faz uma oração, mas aí não demora muito, você já começa a ouvir umas musicazinhas que não deveria ouvir. Começa a assistir os programas da televisão que não deveria assistir. E o nível vai só baixando. No começo tem uma cena ali que é meio velada. Eles falam uma palavrazinha feia, mas você tolera. Só que olha para o pastor, a sua tolerância com o pecado vai ficando cada vez maior. Daqui a pouco tem cena de nudez e você não tem problema. Daqui a pouco eles estão falando. Quando você vê, meu irmão, você já está igual àquela pessoa. Eu vi o missionário R.R. Soares falar uma vez, e eu vou terminar a pregação aqui, que eu já passei do meu horário.
Ele falou uma coisa muito séria. Irmão, você pode não saber uma palavra, vou dar um exemplo aqui. Você pode não saber uma palavra em chinês. Você não sabe você não sabe nada. Se pegarem você hoje, levarem você e deixarem você lá na China, com o tempo, automaticamente, você vai aprender. Pastor, eu nunca fiz um curso. Eu nunca estudei o idioma. Mas se você começar a viver no meio daquele povo, não demora muito, você começa a comer o que eles comem. Não demora muito, você começa a se vestir igual eles se vestem. Não demora muito, você começa a falar como eles falam. Você vai aprender o significado das palavras. Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você volta para cá, você pode até pensar assim, pastor, comparado com eles, eu não sei falar o idioma, mas comparado a mim, que não sei nada, você fala muito. Você sabe o nome das coisas, você sabe pedir comida, você sabe conversar um pouquinho, você sabe perguntar onde fica tal lugar. Se você começar a viver no mundo, irmão, logo, logo você vai ter igual as pessoas do mundo. Você vai ter prejuízo. O Ló teve prejuízo grande, irmão. Fica na terra de Deus. A história do Ló termina muito triste, irmão. Ele termina sem nada. Perdeu tudo, perdeu a mulher dele vira uma estátua de sal. As filhas dele, contaminadas pelo pecado de Sodoma, se prostituem com ele. Coisa feia. O versículo 14, só para terminar, diz: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Tem coisa que Deus só vai falar com você quando Ló foi embora, irmão. Você está resistindo, pastor, mas eu não quero. Mas na hora que você obedecer a Deus, não, Senhor, tá bom, eu abro mão. O Senhor mandou eu sair, o Senhor mandou eu tirar isso da minha vida, eu vou tirar. Aí você vai ouvir a voz de Deus. Depois que Ló se apartou dele, olha o que Deus fala para ele: levanta agora os teus olhos, olha para o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente, para sempre. Diga a glória a Deus. Espera Deus falar com você, Deus vai mostrar qual é o lugar certo. Não vai pela vista, pela aparência, mas é tão bonito, parece que é de Deus. Mas você só vai saber se é de Deus se Deus falar. Se Deus não falou, fica onde você está, vai orando, vai esperando no Senhor, irmão. Esperar em Deus é bom. O Salmo 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência, perseverança no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí sabe o que a Bíblia diz? Tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível. Você estava indo para um lugar horrível, mas como você esperou no Senhor, Ele tirou você, Ele livrou você daquilo. Pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Você vai dar passos certos, passos firmes, diga bem. Você vai estar na rocha que é Jesus, diga glória a Deus. E o versículo 3 vai falar que você está feliz, olha o 3. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. As pessoas vão ver você sendo abençoado. Fique de pé, irmão, em nome de Jesus. Senhor, não há nada, meu Deus, mais importante do que saber que somos teus filhos, que estamos andando, meu Deus, na sua presença. Feche seus olhos agora. Fale com Deus, irmão, no teu coração. Você talvez é o crente que está indo para Sodoma. Abraão foi ao Egito, mas ele voltou a tempo. Ló foi para Sodoma. E quando ele saiu de lá, já era tarde. Ele já estava perdendo tudo que ele tinha. Irmão, não é tarde para você voltar. Volta para Betel, para a presença de Deus, para os braços do Senhor. A misericórdia de Deus está sobre nós aqui hoje. Oh, aleluia, aleluia. Feche seus olhos e clame a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que honra é saber que sou teu filho. Aleluia. Tu que és tão grande e infinito. Aleluia. Prazer quando choro estás bem perto.
eterno. Que coisa preciosa és tu em mim. Aleluia, é algo inexplicável, é algo inexplicável para dizer. Aleluias, só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança. Aleluia, de te contemplar, para te dizer, aleluias, oh aleluia, que honra a tua presença, que honra a tua presença em meu ser, que honra te chamar, te receber, que honra, é honra, que honra, prazer te abraçar e te sentir, prazer te encontrar e te seguir. Te amo, canta pra ele, te amo, eu te amo, meu Senhor. Levante as mãos, que honra a tua presença em Deus. Que honra te chamar, te receber. É honra, que honra, prazer te abraçar e te sentir, prazer te encontrar e te seguir. Te amo, te amo, te amo, Deus. Levante as mãos e fala para ele, eu te amo. Fala isso, fala para ele, eu te amo, Senhor, aleluia. Agora toda a igreja entra na adoração. Cadê a glória a Deus? Os homens de Deus, as mulheres de Deus. Cadê a voz daquele povo que vai lá no céu? Aleluia. Oh, aleluia. Oh, cantar, chorar, cantar. Seja cheio do Espírito Santo agora, irmão. Receba a força de Deus na sua vida. Se levanta para vencer, volta para a vida, meu irmão. Volta para a vida, meu irmão. Oh, encantada, churida, obrigado, Pai. A unção de Deus está nesse lugar. Aonde houver, meu Deus, alguém sofrendo no nosso meio, que o teu poder desça agora nesse lugar, para que essa pessoa seja curada, para que essa pessoa seja liberta. E aonde houver um demônio, aonde houver um espírito maligno, eu ordeno agora, demônio, solta essa pessoa, solta esse homem, essa mulher. Pega a doença que você colocou, pega o problema que está nessa família e sai agora. Meu irmão, se você chegou aqui hoje com uma luta, feche os seus olhos. Deus vai tocar na sua casa, na sua família, e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Manda fogo, meu Deus, e vai queimando, queimando todo o mal, queimando toda a obra do diabo, queimando todo o espírito maligno. Se houver no nosso meio alguém que está sendo vítima do feitiço, da bruxaria, da macumbaria, da magia negra, eu desfaço o feitiço, eu desfaço o trabalho, e eu ordeno a você agora, demônio, agora, sai o demônio que entrou nesse casamento e disse que vai separar o casal. Agora, o demônio que colocou uma doença e que diz que vai matar a pessoa com essa doença, sai agora. Nós estamos na presença de Deus, você não aguenta, demônio.
Escute a minha voz agora, estremeça, pula para fora. Pula para fora agora. Manifesta amarrado aonde você estiver escondido. Feche os olhos, por favor. Em nome de Jesus, feche os olhos, por favor, por favor. Pelo menos por educação. Nós estamos na presença de Deus. Eu estou com os olhos abertos porque eu estou ministrando para a igreja. Mas por favor, feche os olhos. Meu Deus, toca agora. Toca agora. Lá na casa dessa pessoa. Lá na empresa onde ela trabalha. Em nome de Jesus. O mal que está escondido lá vai sair de lá agora. Agora. Essa doença que o médico já disse que não tem cura. O marido dessa senhora está condenado no hospital. Mas o meu Deus é poderoso para reverter esse quadro. É poderoso para libertar a pessoa da bebida, da droga, da prostituição. Dessa paixão louca, doida, que está levando ela à destruição, está levando ela à ruína. Espírito da paixão, solta essa mulher. Solta essa mulher que está apaixonada por um homem que vai destruir a vida dela. Sai dela agora. Ela é casada, ela tem marido, mas você está querendo levar ela para os braços de outro. Sai. Pomba gira, espírito de prostituição. Solta ela agora. Agora! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te repreendo, eu quebro o teu poder. Espírito da depressão. Espírito do suicídio. Espírito da morte. Eu te ordeno agora, aqui na igreja em casa, onde a minha voz está chegando, solta essa pessoa, solta essa vida, e a igreja vai mandando todo mal embora agora, com fé, com autoridade. Manda sair, diga sai, 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 todo mal agora, vai embora, até o pior demônio, até o pior espírito maligno, vai embora dessa vida, vai embora dessa casa, solta essa família, solta o corpo dessa pessoa, todo mal, sai com toda a fé, igreja, sai em nome de Jesus. Pode levantar as mãos agora, levanta a cabeça, meu irmão. Deus é contigo, você é mais que vencedor. Se você crê, pode começar a dar glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Isso. Pode glorificar. Só quem crê na vitória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Com as mãos erguidas ao céu, diga: Senhor Jesus, diga: a maior alegria da minha vida é saber que eu sou teu. Diga: é saber, ter a certeza de que o Senhor está comigo. E vamos aplaudir a Jesus, bem forte, bem forte, bem forte.